Jorge Godinho Barreto Neri. Ele é desde 2015 presidente da Federação Espírita Brasileira, a FEB, onde ele atua em várias funções já há mais de 30 anos. Realiza palestras e seminários em casas espíritas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Coordenou e dirigiu o GRAAPA, que é o Grupo de Apoio e Assistência aos Povos da África, de 2009 a 2012, na FEB, e participou do movimento espírita nos Estados Unidos nos anos de 98 a 2000, em Washington e Baltimore, e aqui com a gente na Suíça entre 2012 e 2014, onde ele implantou o estudo e educação da mediunidade, bem como o estudo aprofundado da doutrina espírita. É sempre uma alegria imensa tê-lo conosco, seu Godinho, desde a fundação está conosco e hoje aqui para poder falar desse tema tão importante. Então, a gente está muito, muito feliz de te receber e agora eu te passo a palavra. Obrigado, Anne. Obrigado a todos. É com muita alegria que nós recebemos o convite e também é com muita alegria que verificamos que 7 anos passa muito rápido. Né? Parece-me ontem estava aí com vocês e, graças a Deus, são 7 anos de trabalho, de estudo, de reflexões e de oportunidade que a casa oferece a todos aqueles que buscam a casa, né? Seja para esclarecimento, consolo, entendimento desta visão que a doutrina espírita nos traz, mas não nos referimos apenas à dimensão material, porque sabemos que vivemos na humanidade da Terra estas duas dimensões, a dos encarnados e dos desencarnados, e que há uma interação muito grande entre estas dimensões que muitas das vezes não é percebido por grande parcela da humanidade. Mas nós espíritas temos essa consciência de que a vida ela se faz justamente em ambos os planos da vida. Daí nós temos uma visão diferente daqueles que não possuem esse esclarecimento. Então, na noite de hoje, eu vou procurar conversar com vocês. Eu não vou trazer aqui palestra, porque não é o objetivo, mas fazermos uma reflexão entre amigos, entre pessoas que desejam também raciocinar com a fé que a doutrina espírita nos traz, uma fé raciocinada. Então, eu começo perguntando, né, qual o conceito de vida? A resposta a esta questão ela faz toda a diferença se estiver embasada na visão do espírito imortal. Caso contrário, restringe-se a vida ao nascer e morrer quando a vida física se extingue. Aquele que tem a visão da imortalidade transcende a compreensão da vida ao restrito período de uma existência, como normalmente acontece com a maioria, porque reconhece-se detentor de uma única vida, mas existências múltiplas. Uma única vida porque o Criador, quando cria as criaturas, dá-lhe esta condição da imortalidade, mas também proporciona as condições para que, diante das existências, das experiências, saia da simplicidade, da ignorância para chegar à angelitude. Então, este fato proporciona ao ser uma alegria, um júbilo pela valorização da vida, porque sabe que ela, a vida, é uma dádiva divina que é concedida às criaturas desde a criação. Por isso, louva a Deus, louva a tudo e a todos, em gratidão, que vamos paulatinamente criando esse conceito de gratidão, mas uma gratidão madura, porque muitas das vezes, ainda na nossa imaturidade, raciocinamos com gratidão como se for uma troca. Alguém nos dar alguma coisa e nós retribuímos. Mas sabemos perfeitamente que isto está vinculado também ao marketing, ao comércio, que tem os seus interesses na troca de fazer com que haja esse desenvolvimento. Mas, com a maturidade espiritual, nós vamos entendendo
que a verdadeira gratidão ela não se restringe a esse aspecto de troca, mas é a gratidão a tudo e a todos. E quando assim fazemos, é porque compreendemos a vida no aspecto da imortalidade. Por isto que nos traz essa alegria e o louvor a tudo e a todos. Porque quem assim pensa, ou assim compreende, ou assim sabe, tem a certeza de nascer significa uma matrícula na Universidade da Vida para aprender, para ajudar, mas, sobretudo, para servir. Todos nós temos um propósito existencial. Ninguém nasce sem este propósito. E cada um traz consigo a sua bagagem, as suas experiências e as suas necessidades. Mas esses 3 pontos são comuns a todos os propósitos existenciais: aprender, ajudar, mas, sobretudo, servir. Então, compreende também a pessoa que tem esta visão da imortalidade, que, quando nasce, traz consigo provas, expiações, para demonstrar a sua capacidade de vencer os desafios e crescer intelecto moralmente, já que o propósito da existência e de todos nós é a evolução, porque a partir de criados estamos submetidos à determinação divina, que é a lei inexorável do progresso. É um ato contínuo, pode demorar um pouco mais pela nossa rebeldia, ignorância ou incompreensão, mas todos nós estamos progredindo. Não há o estacionamento. Há sempre um progresso. Pode ser mínimo, mas há um progresso, porque é lei divina à qual todos nós estamos submetidos. Agora, a ausência da compreensão de que somos todos imortais e de que a vida ela não se restringe ao nascimento e morte é uma das causas mais comuns que leva as criaturas perante as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, para a fraqueza, contribuindo para a fraqueza moral e a busca, muitas das vezes, no suicídio como solução aos desafios a que estão acometidos. Jesus, há 2000 anos, ele veio testemunhar. Ele falou e testemunhou tudo aquilo que disse. E ele testemunhou a imortalidade ao aparecer, após o Gólgota, em várias ocasiões, como a dizer-nos que a morte é do corpo físico. E o Espiritismo vem elucidar que a morte é um fenômeno natural, que conduz as criaturas a uma dimensão, a uma outra dimensão diferente desta que nós estamos. A dimensão a qual nós retornamos, porque deixamos ela quando imergimos na carne durante o nascimento. É uma visão diferente, é uma visão que nos traz esse júbilo, essa alegria e a valorização da vida. E o Espiritismo faz-nos ver as coisas deste mundo de um ponto de vista elevado. Estas coisas, nos parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que nos aguarda, que a vida se nos mostra tão curta, tão fugaz, que as tribulações, os problemas, as dificuldades não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem, mas, ao mesmo tempo, faz parte desse processo evolutivo para o nosso crescimento. Há um ditado popular entre aqueles que são navegantes do mar, que diz assim que não se faz um bom marinheiro em mares tranquilos. Então, há necessidade de que o bom marinheiro ele conheça todos os tipos de mares para poder, assim, capacitar-se, preparar-se e estar seguro da sua profissão, do seu ato. Trazendo isso para as nossas vidas, numa analogia,
nós verificamos que os incidentes, por mais que pareçam desagradáveis, faz parte desta nossa navegação da existência, onde nós estamos submetidos, no mundo em que vivemos, a todas estas dificuldades que nada mais são do que estas oportunidades de crescimento que o Criador concede a cada criatura. Esta visão nos traz, a visão que o Espiritismo nos dá, possibilita-nos raciocinar desta forma. E para outra pessoa que não tem esta visão, que é a visão da imortalidade, esses problemas produziria violenta emoção e que mediocremente afeta as pessoas. E que, na realidade, para o espírita, estas dificuldades que para outros são intransponíveis, para o espírita que tem esta visão, são situações temporárias, passageiras, mas de oportunidades para o crescimento. Além disso, aquele que admite esta concepção, ele sabe que as amarguras da vida são provas que são úteis ao seu adiantamento. Se sofre, sem murmurar, ele sabe que será recompensado, na medida da coragem com que houver suportado estas dificuldades. Porque suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e de causas permanentes de loucura e até de suicídio. Conhece também pelas comunicações que tem a oportunidade de saber, que os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte daqueles que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é a voz daqueles que cometeram o autocídio, que vem retornar para contar as consequências funestas deste crime perante a vida. É tanto que hoje existe uma cifra muito considerável, já ascendente o número dos que foram detidos em meio deste funesto intento. As pessoas desejosas de buscar na morte a solução para os seus problemas por ignorância, mas quando desvelam o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, elas começam então a raciocinar e verificar de que é uma responsabilidade muito grande e de que este horizonte novo que foi aberto era desconhecido, porque começa a entender a vida como realmente é e as responsabilidades de cada um de nós perante ela. Porque as pessoas que perdem o gosto pela vida, buscam o suicídio, elas não são a favor da morte. Estas pessoas estão diante de um problema que, para elas, é um problema muito grande, que precisam de ajuda, e que, sem esta ajuda, sem esta compreensão, porque a compreensão é materialista, que induz a que o final da vida, tudo acaba, nada existe, e as pessoas buscam, a dor é tão grande, e a fraqueza moral para suportá-la não é suficiente, por ausência de ajuda, elas buscam a morte como se fora a solução para aquele problema. E este é um dos resultados que o Espiritismo vem trazer quando elucida às pessoas, àqueles que abraçam o conhecimento espírita, esta realidade da vida como ela se processa em ambos os planos. E então, por que as pessoas cometem suicídio? São várias as causas que conduzem o ser humano a este ato criminoso perante a vida. Todas indicativas do desconhecimento de como funciona a justiça e a misericórdia divina. Este é um ponto importante, porque quando nós compreendemos a justiça divina, nós entendemos melhor a vida e a realidade que nós estamos vivendo. E a justiça divina nos dá a seguinte informação: a cada um segundo as suas obras, no céu como na terra.
Então, onde estivermos, de acordo com as obras que nós praticarmos, verificamos que isto é justo. Porque se eu pratico algo que é bom, a justiça, ela me dá, de acordo com a obra que eu pratiquei, os resultados que são os frutos daquilo que eu fiz. Ora, se os resultados daquilo que eu fiz não são bons, a justiça também me possibilita usufruir este fruto que não é bom. Então, este conceito da justiça divina que os Espíritos vêm trazer tira da ignorância aqueles que não conhecem esta realidade. E, naturalmente, começam a ter uma visão diferente das coisas. E entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, os Espíritos informam que deve contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são causas, muitas delas, ou a maioria, as causas mais frequentes do suicídio. Isso nós vamos encontrar na literatura espírita, especificamente no Livro dos Espíritos, que vem nos elucidar, falar sobre estes aspectos, daí o próprio nome, Livro dos Espíritos. É um livro de todos nós que somos espíritos, é um livro da humanidade que ainda desconhece, mas quando passa a debruçar sobre as suas informações, traz para alguns um estado de dúvida, porque na zona de conforto em que se encontra as revelações que ali estão, é um convite, é uma convocação à renovação. E aqueles que, diante desses ensinos, começam, então, a verificar que a vida ela tem um outro sentido do que o sentido materialista levado pelo hedonismo que a vida nos proporciona. E a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, são os maiores incitantes ao suicídio, porque isto proporciona, ocasiona a covardia moral. E quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós verificamos que os imortais eles vieram esclarecer sobre o desgosto pela vida, que traz como consequência o suicídio, oferecendo-nos orientações que estão exaradas neste livro, desde a pergunta 943 à pergunta 957, 943 a 957, que nós vamos agora tirar um retrato destas questões, que passaremos a visitá-las para melhor compreender os esclarecimentos que eles nos trazem. E eles nos dizem que o desgosto pela vida nasce do efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Observemos esse aspecto. O estado ocioso, minha mãe sempre dizia, quando pequeno, é um ditado aqui no Brasil, talvez os que nos ouçam também têm, meu filho, cérebro vazio é depósito de Satanás. É a ociosidade, quando você não tem nada o que fazer, busca coisas que, na realidade, para preencher o tempo, ou se você está diante de dificuldades muito grandes, a ociosidade, a ausência de uma fé sedimentada e também a saciedade, o excesso das coisas, conduz ao desgosto pela vida, porque ela passa, ela deixa de ter objetivo. As dificuldades são naturais, elas dão o dinamismo, a sinergia à vida para que nós possamos assim crescer. E para quem usa as suas faculdades com fim útil e conforme as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido, de ruim. E a vida ela passa, ela se escoa muito rapidamente, porque a mente ela está ocupada com atividades úteis. E toda atividade útil ela faz bem a quem pratica e também faz bem para os resultados do trabalho daqueles que se beneficiam dele. E quem assim procede, suporta as vicissitudes da vida com paciência e resignação. Da mesma forma que trabalha com o objetivo da felicidade mais sólida e mais durável,
que naturalmente espera todos nós numa existência. E eles vêm nos alertar ainda de que o homem não tem o direito de dispor da sua vida, porque ela só pertence, só assiste esse direito a Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso. O suicídio voluntário é uma transgressão desta lei. E aqui vale lembrar que a afirmação suicídio voluntário é para distinguir do louco que se mata sem saber o que faz, diferentemente daquele que, de maneira consciente, programa, faz a sua estratégia para que realmente este fato doloso ele aconteça. O suicídio, que tem como causa o desgosto da vida, é uma insensatez. Se trabalhasse a pessoa que assim pensa, a existência ela não teria sido tão pesada. Por isto que uma das causas é a ociosidade. Se a gente sai dela buscando o trabalho, que é uma atividade útil, certamente a existência ela passa a ter mais sentido. Verificamos que somos úteis, que deixamos alguém felizes com os trabalhos que nós estamos realizando, e nem temos tempo para pensar em coisas que não sejam atividades úteis. Então, o suicídio, que tem como fim fugir às misérias e às decepções do mundo, é falta de coragem para suportar as misérias da existência. É a informação que os Espíritos vêm nos trazer no Livro dos Espíritos, dizendo-nos que Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações necessárias. Então, a ajuda que o Pai dá é justamente para aqueles que passam pela dificuldade, pela dor, que pode ter sofrimento ou não, dependendo da compreensão que se tenha da vida. Então, felizes os que suportam as dores, os sofrimentos, sem se queixarem, porque serão recompensados. Assim nos falou Jesus nas bem-aventuranças. Mas, ai daqueles que esperam a salvação, que chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna podem até favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde a vacuidade dessas palavras. E os que hajam conduzido a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder, porque é uma colheita livre, um plantio livre, que naturalmente trará uma colheita obrigatória. E aqueles que praticam este crime perante a vida, de maneira voluntária, livre, sofrerão as consequências. E o suicídio daquele que procura escapar, muitas das vezes acontece, a vergonha de uma ação má é tão reprovável como o que tem por causa o desespero. O suicídio ele não apaga a falta. Ao contrário, aqueles que praticam desta forma, em vez de uma falta, tem duas faltas. Porque quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso também que se tenha a coragem de lhe sofrer as consequências. E Deus pode, conforme a causa, abradar os rigores da sua justiça. Porque o último julgamento é do Pai. E no seu julgamento ele não castiga. Ele dá sempre oportunidade às criaturas para que possa, através do aprendizado, reeducar-se, renovar-se. E nós vamos encontrar na questão 949 do Livro dos Espíritos que Kardec, o preclaro, o codificador da doutrina espírita, ele vem questionar os imortais. Será desculpável o suicídio quando tenha por fim obstar a que a vergonha caia sobre os filhos ou sobre a família? Nós vemos muitos exemplos de pessoas que se envergonham por atos na família, dependendo da sociedade em que esteja inserida. Isso passa a ser um grande mal moral,
relativo àquela comunidade ou àquela sociedade. E os imortais vêm dizer de que a pessoa que assim procede, ela não faz bem, mas como pensa que está fazendo bem, Deus leva isso em conta, pois que é uma expiação que ele se impõe a si mesmo. O que importa na lei divina é a intenção, e a intenção lhe atenua a falta. Entretanto, nem por isso deixa de haver uma falta. De qualquer forma, é um crime perante a lei divina, esta dádiva que é a vida que o Pai concede às criaturas. Então, aquele que tira a si mesmo a vida é para fugir à vergonha de uma ação má, ele prova que dá mais apreço. Assim nos comenta o codificador. A estima dos homens do que é de Deus, visto que ele está voltado para a vida espiritual, carregado de suas iniquidades. Ele volta para a vida espiritual carregado dessas iniquidades que ele praticou, porque ele se privou dos meios que incorpora. E o propósito existencial está no seu contexto de passar por estas circunstâncias para vencer. É o mar, que não é o mar tranquilo do marinheiro, mas que ele precisa aprender a vencer para retornar mais forte, mais habilitado diante das dificuldades que passou. E Deus, geralmente, é menos inexorável do que os homens, porque perdoa aos que sinceramente se arrependem e atende à reparação. E o suicida, ele passa por dificuldades, como nós veremos as informações que os Espíritos nos traz. Aquele que se mata na esperança de chegar depressa a uma vida melhor, que é uma outra intenção, também comete uma loucura. Que faça o bem e, mais certo, ele estará perto de lá chegar. Porque se matando, ele retarda a sua entrada no mundo melhor, e terá que pedir que seja permitido voltar no processo reencarnatório para concluir a vida que ele pôs fim sob o influxo de uma ideia que era falsa, errônea. É uma falta, seja ela qual for, jamais abre a ninguém santuário dos eleitos. Ninguém que comete uma falta passa ao plano espiritual sem que esta falta traga suas consequências, como também ninguém passa numa vida praticando bem que não passa ao plano espiritual usufruindo como consequência, já que a justiça divina dá a cada um, segundo as suas obras, o bem que foi praticado. Mas na pergunta 953, que ainda trata deste assunto, Kardec vem questionar que quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável, será culpada se abreviar de alguns instantes, veja, tanto bem, é um fim inevitável, se será culpada se abreviar de alguns instantes dos seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte. Vejamos que aqui não está se falando do suicídio, mas é um ato que normalmente é praticado por aqueles que, diante do sofrimento, que assim admitem, dos que estão no leito de dor, praticam a dita eutanásia. E os Espíritos vêm dizer que é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. Nós nascemos por dádiva do Pai e devemos retornar também no momento que o Pai assim achar conveniente. E ainda vemos questionando para a reflexão, dizendo assim, quem poderá estar certo de que, mesmo às aparências, esse termo tenha chegado por aquele sofrimento, e esses segundos que faltam, nós se adiantarmos, quem garante isso? De que o socorro inesperado não possa vir no último momento. E a medicina tem exemplos vários de circunstâncias como esta.
Mas ainda o codificador, não satisfeito, ele vem complementar essa questão, dizendo assim, olha, concede-se que nas circunstâncias normais, ordinárias, o suicídio ele seja condenável. Mas estamos figurando o caso de uma morte inevitável, em que a vida só é encurtada em alguns instantes, para frisar o conhecimento. Aí os espíritos dizem de maneira muito tranquila, é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador, porque está se adiantando um processo que tem um significado muito grande na existência daquele que passa por estas circunstâncias. E aí o codificador, não satisfeito, ele cai. E quais são as consequências de tal ato? Aí os espíritos dizem, em conformidade com a justiça divina, né? Que é a cada um segundo as suas obras. Aí ele vem responder, uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Então vejamos que os esclarecimentos dos espíritos vêm dilatar, aumentar, tirar esses antolhos que naturalmente existem para aqueles que, apenas com os conceitos materialistas, se esbarram diante da morte como sendo o fim de tudo. Mas no momento que esta visão da imortalidade ela começa a ser entendida, explicitada, conforme a doutrina espírita faz, e Jesus já havia nos dito há 2000 anos, tudo muda. Faz uma diferença muito grande. E eles ainda continuam respondendo aos questionamentos do codificador, quando ele pergunta se alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de juntar-se-lhes. Olha, essa pergunta é muito interessante, porque até filmes, né? Quando a gente assiste o Romeu e Julieta, e que naquele final tem aquele ato, né, que às vezes é aplaudido, a gente deve tomar muito cuidado, porque nas reflexões mais profundas é um ato semelhante a esse. Porque a pergunta é se alcança o fim objetivado aquela pessoa que, diante da morte de alguém que ama, e não se conformando com ela, se mata na esperança, na expectativa de ir juntar-se. Ora, se isso existe, quer dizer que já existe a certeza, a confiança de que a vida não se extingue com a morte. Então, mas é um ato que se toma. E os espíritos vieram dizer assim, olha, é muito diverso do que esperam, é o resultado que colhem, porque há uma expectativa de se encontrar. E o resultado que vão colher, a surpresa, é muito diversa da sua expectativa. Porque, em vez de se reunirem ao que era o objeto de suas aflições, deles vão se afastar por longo tempo, pois não é possível que Deus vai recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe fazem por duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram ao abreviar. E não terão isto. Por isso que o efeito ele é diverso daquilo que se pensa. Porque não terão essa compensação, essa satisfação que esperam. Por isso que a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras. Então, este é um ato equivocado, é um ato errôneo, por uma concepção também errônea. Porque muito diversas são as consequências do suicídio. Não há penas determinadas, e em todos os casos, correspondem sempre às causas que produzem este ato. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, seja ele qual for o tipo. É o desapontamento. Essa é a informação que os espíritos trazem. Porque a sorte daqueles que praticam este ato não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros
vão espiar, às vezes, em nova existência, e que, às vezes, será pior do que aquela aonde ele fez interromper o curso da existência. A observação, ela mostra que os efeitos do suicídio eles não são idênticos. Porque os espíritos informam que há alguns comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. E eles vêm informar o que é que acontece, dizendo que, primeiro, há uma persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Por estar quase sempre esse laço na plenitude das suas forças, porque ele é interrompido enquanto o fluido vital ali ainda está impregnado. No momento em que este ato parte esta ligação. Ao passo que, no caso da morte natural, este laço ele se enfraquece de forma gradual, de maneira muito gradualmente, e muitas vezes se desfaz até antes que a vida se haja extinguido completamente. Então, as consequências deste estado de coisas, elas são o prolongamento da perturbação espiritual, que é seguida da ilusão, em que dura mais ou menos tempo, dependendo da circunstância, e o espírito ele se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos, mesmo já estando no plano espiritual, porque ele não consegue viver nem a vida espiritual em plenitude, porque ele está com estes fluidos apegado ainda à matéria, e nem a vida material, porque não tem mais o corpo físico para poder atuar nesta dimensão. Então ele fica numa situação, que é uma situação muito delicada e sofredora. E a afinidade que permanece entre o espírito e o corpo, dependendo desta afinidade, da ligação, produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. Olha só que interessante. Aquilo que o corpo vai passando pelo seu processo natural de transformação, isso vai repercutindo no espírito, no próprio perispírito, que, de mau grado, vai sentindo os efeitos da decomposição. E o que ele resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. É um estado que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Então, se eu vi um processo encarnatório para durar 50 anos, e eu, antes desses 50, eu interrompi por um ato deste, os anos que restam, eu posso passar no plano espiritual por esta circunstância de dor e de sofrimento, ainda ligado ao corpo, com este processo que vai repercutindo no próprio perispírito, fazendo sofrer. Então, não é geral este efeito, mas, em caso algum, os espíritos informam que o suicida ele fica isento das consequências da sua falta de coragem. E cedo ou tarde ele vem expiar, de um modo ou de outro, a culpa na qual ele incorreu. A doutrina espírita ela é muito clara, a linguagem é direta, é esclarecedora. Por isso que os espíritos anunciaram a Kardec que eles vieram como ministros de Deus e agentes da sua vontade esclarecer e orientar os homens, abrindo uma era nova para a humanidade. E quando estudamos assuntos como este, observamos que os antolhos vão caindo, mas os horizontes eles vão se alargando a ponto de nós entendermos a vida como realmente ela é. E eles ainda informam que certos espíritos que foram desgraçados na Terra e que disseram ter se suicidado
na existência precedente e foram submetidos voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-la com mais resignação. Esta é uma informação que não é uma elucubração, não é uma hipótese. Olha, observem bem, são os próprios espíritos que passaram por essas circunstâncias que vieram dizer como é que é. E eles dizem que em alguns verifica-se uma espécie de ligação à matéria de que, inutilmente, eles procuram desembaraçar-se, a fim de poderem alçar mundos melhores ou ter acesso a estes mundos. Porém, eles se conservam interditos enquanto está nessa circunstância. E a maior parte dele sofre a dor, o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois só teve decepções, só encontrou decepções na vida. Desculpem aqui o barulho, acho que é no apartamento em cima, devem estar dando trabalhando em alguma coisa. Mas vamos continuar. A religião, que a moral, todas as filosofias, elas condenam o suicídio. Condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Porque todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Este é um conceito comum a todas as religiões. Entretanto, por que não se tem esse direito? É uma pergunta que normalmente os adeptos, as pessoas falam. Por que não é livre o homem de pôr termos aos seus sofrimentos? E vem ao Espiritismo é que está reservado demonstrar, pelo exemplo daqueles que sucumbiram nessa circunstância, que o suicídio não é uma falta, somente por constituir infração a uma lei moral. É uma consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. O contrário, o que se dá a agir desta forma, que fizeram este ato, conforme os Espíritos nos ensinam, não na teoria, porém os fatos que ele nos põe à vista. Porque é eles que vêm nos dar a ver as coisas de uma visão mais alta pela sua própria experiência. Eu sempre, quando tenho oportunidade, eu digo que o grande, ou quem foi o criador da rede social, do Facebook, de acompanhar um ao outro, não foi o criador daqui da Terra, foram os espíritos na codificação. Porque foram eles, os espíritos, que vieram nos dizer como é a vida após a existência, preparando-nos para esta viagem que todos nós vamos fazer, mas que, infelizmente, muitas das vezes, não procuramos seguir as suas orientações que vêm nos alertar como é que é. E é eles que vêm nos dizer que, perdendo a vida terrena, 3/4 partes da sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham, dizendo que tem mais coragem aquele que enfrenta as aflições e mais moderação nos seus desejos para que não sofra essas consequências. Daí também eles vêm dizer o banimento da ideia de abreviar os dias da existência, que é por isso que a ciência espírita ela ensina que o suicídio sempre se perde aquilo que se queria ganhar. Porque se pensa que vai ganhar alguma coisa com este ato, mas a realidade mostra que sempre se perde alguma coisa. E a certeza de um futuro que temos, a faculdade de tornar feliz, a possibilidade de estabelecermos relações com os entes que nos são caros, oferecem ao espírita, a este que tem esta visão da imortalidade, uma consolação suprema. Porque o horizonte se lhe dilata ao infinito, graças a este espetáculo a que
assiste incessantemente da vida além-túmulo, que nos traz, não é, misteriosas profundezas quando nós temos a faculdade de sondar esta vida após a vida, conforme os Espíritos vêm nos relatar das suas existências. Então, queridas amigas e amigos, a calma e a resignação que são auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. É importante que nós tenhamos essa consciência, porque é ela que vai nos dar o gosto pela vida e não o desgosto. E quando nós conhecemos a doutrina espírita que resgata o Evangelho de Jesus na sua pulcritude, trazendo-nos de forma fácil o entendimento das suas parábolas, daquilo que ele nos diz através de histórias para podermos compreender, nós vamos encontrar na doutrina espírita este consolo, a compreensão desta visão da vida verdadeira, a visão da morte como sendo apenas um veículo da vida que nos conduz desta dimensão para uma outra dimensão. Da mesma forma como é o nascimento, é um veículo que nos conduziu da dimensão verdadeira, que é a espiritual, para essa dimensão passageira que dura de segundos a hoje centenas de anos, aqueles que têm no seu propósito existencial ter maior ou menor durabilidade. Mas, como a doutrina espírita nos dá esta visão, ela também nos traz o consolo quando nos fala da prevenção do suicídio, oferecendo-nos ações de apoio que normalmente são disponibilizadas nas casas espíritas para aqueles que buscam, diante das dificuldades que se encontram, um consolo, um apoio. Porque, como falamos inicialmente, aquele que pratica o suicídio, ele não é a favor da morte. Ele está diante de um problema que, para ele, é um problema muito grande e que necessita de apoio, de ajuda. E quando ela chega, que vai lhe dar este ombro amigo, vai lhe trazer alguns esclarecimentos, ele cria coragem suficiente para enfrentar os desafios da vida, porque são as oportunidades para o crescimento espiritual de cada um de nós. E a casa espírita, na prevenção ao suicídio, ela oferece a prece. A prece como sendo este elo divino, este laço que nos prende, porque toda criatura, acredita ou não em Deus, temos um laço que nos prende ao Criador. Um laço que depende apenas da nossa vontade de ativá-lo, através de colocar o nosso sentimento e o nosso pensamento juntos, para poder louvar a Deus na gratidão madura por tudo e por todos. Podemos rogar pelo próximo, ou mesmo solicitar a rogativa por nós mesmos e agradecer conforme Jesus nos ensinou na prece dominical. A oração, a prece, é uma forma preventiva contra o suicídio, porque sabemos como a vida ela permeia entre ambos os planos, nossos pensamentos são indutores e induzidos, e que influenciam na dimensão espiritual, como também somos influenciados. A prece nos conecta direto com Deus, ou com seus prepostos, que em seu nome estão dispostos a nos ajudar, e nos desconecta destas influências que são as influências negativas. Então, a casa espírita, em forma de prevenção, oferece a prece, como também oferece a fluidoterapia, a imposição de mãos, nesta simbiose que se faz com os medianeiros, que nada mais são do que instrumentos, com os espíritos amigos, que dedicam
a transmissão fluidoterápica àqueles que necessitam destes fluidos, sejam eles animalizados, dados pela própria indumentária que nós vestimos quando encarnados, ou numa mescla dos fluidos que os espíritos fazem da natureza, dos fluidos espirituais, com os fluidos daqueles que são os intermediários, onde, nesta aplicação fluidoterápica, que denominamos passe, a imposição de mãos, faz com que o nosso organismo, as nossas células sejam banhadas por essas energias salutares, fazendo com que elas possam, desta forma, vibrar na sintonia do bem e do amor. A Casa Espírita também oferece, como prevenção ao suicídio, o estudo. Aquele estudo onde nós vamos debruçar sobre as lições imorredoras do Cristo, do seu Evangelho, esclarecidas hoje pela doutrina espírita, para refletirmos sobre o seu conteúdo, que são conteúdos úteis, que nos traz um bem-estar e uma visão da vida para que nós possamos valorizá-la e ter gosto pela vida, e não, ao contrário, termos o desgosto, muitas das vezes, por ignorância ou pelos conceitos materialistas que, ao longo do tempo, nós fomos induzidos a admiti-los. Mas também a Casa Espírita oferece, para sair daquele problema da ociosidade, que é uma das causas, oferece o trabalho no bem. Aquele que, ao chegar na casa, dentro do elenco das oportunidades que ela oferece, encontra o trabalho no bem, para ajudar, seja em qualquer atividade, desde a mais singela, na contribuição da casa, porque quando nós adentramos a uma casa de oração, a encontramos sempre arrumada, limpa, disposta a nos auxiliar. Quanto pagamos? Nada, e não devemos pagar. No entanto, quando a casa nos oferece trabalho, seja de qualquer ordem, nos tira da ociosidade, faz-nos dar sentido que estamos realizando uma atividade útil, imerso numa psicosfera de vibração, onde ali só existem atividades que conduzem a um estado vibratório, a uma psicosfera que nos faz bem. Então, a prevenção espírita contra o suicídio, na Casa Espírita, também oferece o trabalho àqueles que ali chegam e dispostos a realizá-lo. Temos também o atendimento espiritual, que se faz em algum instante diante do diálogo fraterno, aonde ali encontramos um braço amigo, encontramos alguém que está disposto a nos ouvir para, junto conosco, entender as nossas dores e nos ajudar a ultrapassar as dificuldades que, naturalmente, sozinhos, nós não teríamos condições de passá-la. E, além de tudo isso, a doutrina espírita traz o pão espiritual, o esclarecimento doutrinário aos espíritos obsessores que, normalmente, encontram na nossa fraqueza moral uma companhia, uma afinidade para incentivar, às vezes em cobrança, atitudes como esta, e que a Casa Espírita oferece nos seus trabalhos, quando colocamos o seu nome das pessoas que ali chegam em busca de consolo, a oportunidade do esclarecimento doutrinário aos espíritos, que o plano espiritual conduz às reuniões para o esclarecimento. É assim que, com Jesus e Kardec, nós vamos encontrar um consolo, nós vamos encontrar a compreensão da vida para que nós possamos valorizá-la, ter gosto por ela, conforme Jesus sempre incentivou, trazendo alegria, júbilo, e levando aqueles que estavam desgostosos da vida através da cura, para alguns, ou da palavra, que prometia um reino que não é deste mundo, para que nós pudéssemos entender quando ele assim falou pelas bem-aventuranças, dizendo que bem-aventurados, aflitos, e todos nós somos, mas ele se referia àqueles que sabem passar pelas dores, pelas aflições, com o gosto pela vida, e não com o desgosto.
É desta forma, queridas amigas e amigos, que nós gostaríamos de trazer à reflexão estes ensinos que a doutrina espírita nos traz a respeito do desgosto pela vida e o suicídio, para que nós possamos, assim, jubilosos, alegres, tirar esses antolhos que o materialismo nos traz, a muralha que o materialismo nos coloca quando nos diz que após a morte nada existe, mas observamos que todas as religiões, e naturalmente não são materialistas, porque são materialistas, são espiritualistas, nos dá a ideia, a visão, a certeza da vida além da morte. A diferença entre elas é a explicação de como era a vida além da morte. E a doutrina espírita é esta, a única que vem nos trazer a vida após a morte como verdadeiramente é. Porque é melhor do que as outras? Não. Porque é diferente das outras? Eu diria que sim. Mas o que faz diferente é porque são eles, os espíritos que nos antecederam, é que vieram contar esta viagem. Agora vos falo para a Suíça. Quem não conhece o Brasil, mas eu espero que todos conheçam, eu estaria aqui agora dizendo para vocês, Brasília, para quem não conhece, é assim, a temperatura é tal, daria uma descrição de Brasília, no dia que vocês vierem para cá, venham nestas condições. Da mesma forma, vocês poderiam nos dizer, olha, a Suíça é assim, tem os Alpes, quando vier aqui, venha preparado, traga as roupas adequadas, aqui a vida é bela, e assim você poderia me descrever. Quando eu fizer a viagem à Suíça, ou vocês fizerem a Brasília, se ouvirem, não terão surpresas. Porque são realidades daqueles que já conhecem, dizem o que sabem. E é isto que a doutrina dos espíritos vem trazer para a humanidade, estes relatos, estas experiências deles, que nos antecederam e estão continuamente trazendo a cada um de nós as orientações e os esclarecimentos para que nós possamos louvar a vida, ter gosto por ela e tirarmos das nossas mentes as ideias de autocídio que só vêm nos fazer sofrer e atrasar o nosso progresso intelecto-moral. Então, que Jesus nos abençoe e nos ampare, que os benfeitores espirituais possam cada vez mais nos esclarecer para que o gosto pela vida cada vez mais se faça. Quanto mais dificuldade, mais fortaleza sentiremos quando ultrapassarmos os desafios que são, para cada um de nós, as oportunidades que nós mesmos solicitamos, porque eles dizem que as provas são escolhas dos espíritos que por elas passam. Muita paz a todos e muito obrigado aí pela atenção. Muito obrigada, Sr. Godinho. Nós é que agradecemos pela palestra tão esclarecedora e consoladora também para todos nós e principalmente para os desencarnados também, que com certeza a ouviram e participaram conosco, né? Então, muito obrigada. Eu gostaria de pedir se o senhor pode fazer a prece final antes da gente encerrar. Posso, senhor, muito gosto. Então, vamos elevar os nossos pensamentos em gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade da vida, Senhor. Esta dádiva que nos concede para que nós possamos, diante da lei divina de amor e de caridade, dos equívocos cometidos pelas escolhas erradas que fizemos. Mas a tua bondade e misericórdia enviou-nos o guia e modelo há 2000 anos, o Cristo de Deus Jesus, para que pudéssemos compreender o valor da vida e, ao mesmo tempo, termos o caminho para que pudéssemos segui-lo e não mais fazermos escolhas equivocadas. Por isso que nesta oportunidade, neste mês em que se dedica ao Setembro Amarelo, a valorização da vida, Senhor, te rogamos nesta oportunidade que abençoe a todos aqueles em ambas as dimensões da vida,
para que possam valorizar cada vez mais as oportunidades que concede. Aqueles que fizeram escolhas equivocadas, que já se encontram na dimensão espiritual, que a tua misericórdia possibilite a cada um deles o arrependimento, para que mais rápido possam, conscientes do equívoco que cometeram, preparar-se para novas oportunidades, já que a lei divina não castiga, mas possibilita oportunidades para o nosso crescimento. Que a tua paz nos envolva nesta noite, nesta tarde aqui no Brasil, fortalecendo-nos a todos com a paz que Jesus nos prometeu, diferente da do mundo, mas que bafeja as nossas mentes e os nossos corações, dando-nos paciência, confiança, fé e tranquilidade. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.